E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no canal das fraturas. E hoje a gente vai continuar falando sobre infecção relacionada à fratura, né? A gente já falou um pouquinho sobre o diagnóstico, sobre os exames de imagem, exames de sangue e hoje a gente vai falar sobre a cultura, tá? Você sabia que identificar corretamente todos os micro-organismos, as bactérias responsáveis ali por essa infecção é crucial para um tratamento eficaz de qualquer infecção, tá? Mas principalmente quando ela acontece no seu osso, tá? Então eu vou te explicar como que a gente faz essa cultura, como que a gente tira, qual técnica que a gente utiliza, de uma maneira simples e fácil para você entender. E saiba que se você tem uma infecção, pergunte ao seu médico, ele coletou a cultura e qual bactéria que cresceu. Primeiramente é necessário coletar as amostras de tecido profundo e também do próprio implante ortopédico para a gente poder fazer a cultura, né, ver qual bactéria vai crescer e com isso também fazer o antibiograma, ver qual antibiótico que essa bactéria é sensível, que de fato pode fazer um efeito melhor, menos nocivo para o seu organismo e melhor para matar essa bactéria. E essa coleta ela é feita com muito cuidado para evitar a contaminação por bactérias que já habitam ali naturalmente a sua pele, né, e que podem levar também a diagnósticos errados. A gente utiliza, os médicos, né, os ortopedistas utilizam técnicas especiais para assegurar ali que essas amostras elas sejam coletadas e manuseadas corretamente, tá? E um detalhe interessante é que os antibióticos pré-operatórios eles geralmente são evitados por pelo menos 2 semanas antes da coleta das amostras, tá? A não ser que você esteja séptico, esteja passando uma infecção muito grave, tá? Apesar da secreção, às vezes a gente tem que deixar essas 2 semanas para não ter nenhuma interferência ali do antibiótico, tá? E isso é feito para garantir que os resultados desses testes, da cultura, do antibiograma, eles não sejam afetados pelo uso prévio dos antibióticos. Então agora vamos falar sobre o que acontece com essas amostras que a gente coleta durante a cirurgia para você, tá? No laboratório as amostras elas são processadas de uma maneira meticulosa, tá? Cuidando para não contaminar essa amostra, esse pedaço de tecido, e cada amostra é tratada individualmente para maximizar a precisão dos resultados, tá? Esse processo inclui etapas específicas para identificar esses micro-organismos presentes, tá? Principalmente com a bacterioscopia, então a gente vê, no caso técnico de laboratório, o patologista vê o tecido no microscópio, prepara ele para ver se ele consegue enxergar alguma bactéria, e isso é importante porque às vezes a gente consegue enxergar mesmo aquelas bactérias que crescem lentamente ou que estão em um número pequeno. Além disso, os laboratórios eles têm protocolos especiais para lidar com organismos específicos, né, incluindo o meio de cultura que é feito e condições que favorecem o crescimento dessa bactéria, né? Tudo isso é feito para garantir com que a gente tenha as informações mais precisas possíveis e permite que a gente possa escolher o melhor antibiótico para você. E além da bacterioscopia, é deixado também essa amostra de tecido, umas partes em um meio de cultura para ver qual a bactéria que cresce, e também é colocado alguns halos ali de antibióticos para ver se essa bactéria é sensível ou não a esse antibiótico, tá? E esses procedimentos são essenciais para a gente ter o sucesso no tratamento das infecções relacionadas à fratura, tá? É só uma parte do tratamento. E se você quiser saber um pouco mais, a gente tem uma playlist sobre sobre tudo que você precisa saber de infecção no osso, tá? Infecção ortopédica, mais especificamente infecção relacionada à fratura, e a gente está falando sobre as etapas do tratamento e a gente vai falar sobre a cultura. Então, se você está gostando, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e vamos começar a falar um pouquinho mais da cultura, que é um exame essencial para direcionar o nosso tratamento e para que você possa ter um acompanhamento eficaz com o infectologista. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no vídeo. Vamos começar. Roda a vinheta. Bem-vindo ao canal das fraturas, o canal de ortopedia e traumatologia voltado para você que é paciente, está se recuperando depois de uma fratura e evoluiu com um dos piores cenários possíveis, que é a infecção relacionada à fratura, osteomielite depois de uma fratura, depois de um trauma. E hoje eu vou te falar um pouquinho sobre a cultura dos patógenos, como que a gente identifica essa bactéria para te dar o antibiótico de fato que vai melhorar o seu tratamento, guiar ali os infectologistas e as nossas cirurgias, as próximas cirurgias. Antes de começar, meu nome é Marcelo D'Amado, sou ortopedista, especialista em trauma, e queria te falar que eu fundei aqui o canal das fraturas para te dar mais informações, para complementar as consultas que você teve com o seu médico e também comigo.
é muita informação para você aprender na consulta, muita coisa para você associar. Muitas vezes a gente não tem tempo, tanto a parte médica como o paciente, de dar toda a atenção para você. E esse é o objetivo aqui do canal. Então, se você estiver gostando, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, assiste a nossa playlist. Se você quiser, você pode se tornar membro aqui do canal, onde você ajuda a gente a manter o canal, manter a nossa equipe de edição e também tem acesso a descontos dos nossos serviços aqui do Centro Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia e da nossa equipe. Vamos começar a falar da cultura. A cultura, o que é? A gente pega um pedacinho de osso, um pedaço de partes moles, um pedaço do implante, coloca no meio e vê o que cresce de bactéria, qual bactéria que cresce e qual o antibiótico que mata essa bactéria e qual que ela é sensível, né? Às vezes tem uma bactéria que é sensível a muitos antibióticos, então a gente vai acabar te dando um antibiótico que tem uma boa penetração no osso e uma baixa toxicidade para você. Tem outras que são extremamente resistentes e aí que precisam de antibióticos mais fortes, múltiplas lavagens e às vezes até ressecção do osso para poder de fato curar a sua osteomielite. E essa cultura que a gente faz, a gente pega pelo menos 2 amostras separadas de tecido profundo do implante e ela é um critério confirmatório de infecção relacionada à fratura. Além disso, a gente pode saber a suscetibilidade das bactérias, né, aos antibióticos. Isso vai orientar qual antibiótico que a gente vai tirar, como eu te falei, né? Os organismos que causam infecções crônicas e de início tardio em torno dos implantes, eles frequentemente estão presentes na pele, portanto, eles podem sim ser semelhantes às amostras de cultura e essas amostras podem inclusive ser contaminadas durante o manuseio, seja na coleta ou então na análise dessas amostras, né, no departamento de microbiologia, e isso pode levar a diagnósticos errôneos. Então é muito importante ter uma coleta criteriosa dessas amostras e ter cuidado também na análise. Além disso, os organismos eles podem estar presentes ali em pequeno número ou em modo de crescimento lento em um biofilme em volta do implante, então às vezes pode ser difícil identificar esse micro-organismo, tá? Então pode haver também resultados falsos positivos ou falsos negativos e que podem às vezes levar a decisões de tratamentos errôneas, né? E por isso é importante a gente coletar da maneira correta, tá, essa amostra de tecido e analisar também da maneira correta. Então isso vai desde a equipe do centro cirúrgico até a equipe do laboratório para poder te dar o seu diagnóstico correto, saber qual bactéria que cresceu e aqui que esse micro-organismo ele é sensível e a partir daí com o infectologista direcionar seu antibiótico. E para a gente coletar essa amostra, os protocolos de amostragem cirúrgica eles são validados, são protocolos específicos que a gente usa e são aplicados para infecção relacionada à fratura. Então, antes da cirurgia, todos os antibióticos pré-operatórios eles devem ser sempre que possível evitados por pelo menos 2 semanas. Então, você deve parar por 2 semanas o antibiótico. Isso o seu médico, a equipe de infectologista vai te orientar, tá? Não pare por conta própria. Isso é muito importante porque se você continuar o antibiótico, ele pode sim ter alguma interferência no resultado da cultura. Embora estudos pequenos e retrospectivos relacionados a essa coleta de amostra tenham mostrado que uma dose única de um antibiótico antes da incisão da pele não faz diferença na sensibilidade, existe o risco de que o crescimento desses micro-organismos no laboratório possa ser inibido pela presença de antibiótico. A gente acaba parando, tá, o antibiótico antes da cirurgia. E de preferência, a gente colhe normalmente 5 ou mais amostras profundas de tecido ou então de líquido ali da sua ferida, do local da cirurgia, da fratura, de preferência a partir da interface entre o implante e o osso. Então a gente evita colher suave, evita colher coisas que tenham um contato para fora ou que estejam uma fístula, por exemplo, porque essa fístula provavelmente vai estar contaminada com o Staphylococcus aureus e com as bactérias que estão presentes na sua pele. Para o antibiótico, colhe 5 amostras. Além disso, para evitar também contaminação cruzada, a gente manipula a área do procedimento com uma técnica sem toque, né? Então a gente usa instrumentos cirúrgicos específicos e separados, tá, para cada amostra obtida, para que não tenha a contaminação de uma amostra em outra. Um simples conjunto de instrumentos cirúrgicos de amostragem ele pode ser montado para esse propósito. Então a gente deixa uma caixinha separada, uma mesa separada e o instrumentador vai dando e colocando em potes separados e descartando esses instrumentais, tá? As amostras superficiais de pele, fístula, trato sinusal, elas devem ser evitadas, como eu te falei, que elas vão desenvolver
organismos colonizadores já presentes na sua flora bacteriana da pele, né, sem valor preditivo para o patógeno que está causando a sua infecção e pode levar a erros diagnósticos, né. Também o suave, esfregaço não deve ser utilizado, como eu já te falei, devido ao seu baixo rendimento em comparação com as culturas de tecidos, que é o padrão ouro ali para a gente saber qual bactéria que está causando a sua infecção. E a aplicação desse conjunto de princípios, né, que eu te falei, em relação às técnicas de amostragem de tecidos, ele demonstrou aumentar bastante a identificação da bactéria, né, e ter uma maior certeza de qual bactéria de fato está causando a sua fratura e qual é o antibiótico melhor para a gente poder tratar essa bactéria. Além disso, existe uma técnica de aspiração por agulha óssea, né, a biópsia por agulha óssea fechada. Embora importante em outros cenários infecciosos, né, clínicos, eles não parecem ser úteis na infecção relacionada à fratura. Tá? Por exemplo, quando a gente tem uma infecção na coluna, um câncer, a gente acaba fazendo essa biópsia com essa agulha, mas na infecção relacionada à fratura, ela parece não ter o efeito. O padrão ouro ainda é a coleta de tecido. E demonstrou-se que culturas fechadas de biópsia óssea na osteomielite crônica tem um baixo rendimento, isso são o que os estudos mostram, né? O desbridamento cirúrgico ele é necessário para a coleta de amostras de tecidos profundos e faz parte do tratamento, então não tem por que não fazer. Então a gente acaba não recomendando o uso de aspiração de agulha óssea ou biópsia de agulha óssea na infecção relacionada à fratura. As hemoculturas, o que é isso? A gente colhe o seu sangue, né, de uma veia periférica e vê se cresce alguma bactéria ali. Normalmente ela não é sensível, tá? Não, menos de 1/3 tem sensibilidade na infecção relacionada à fratura. E normalmente a gente colhe em caso de febre, né? Quando você tem uma temperatura corporal acima de 38,2, 38,4, aí vai variar da literatura. E nos casos de infecção relacionada à fratura crônica, de início tardio, as hemoculturas apresentam uma baixa taxa de rendimento e normalmente a cultura de tecido é o padrão ouro. Então, a gente colheu lá aquelas 5, 6, 7 culturas, mandou. E aí essa cultura vai para o laboratório e existem os procedimentos operacionais ali do laboratório de microbiologia para o processamento dessas amostras, tá? E devem ser otimizados. E as etapas que esse laboratório vai fazer reconhecer do que se trata a amostra profunda, né, relacionada ao implante. Então, qual é esse tecido? Considera os métodos para analisar esse tecido, depois cultiva usando materiais e meios apropriados para que a gente tenha o crescimento dessa bactéria. É uma bactéria aeróbica, anaeróbica, aí a gente vai usar um meio específico, né, o laboratório. Finalmente ele vai fazer a quarta etapa, que é a identificação completa do patógeno, então ele vai identificar qual bactéria que é essa, e aí vai dar um resultado que a gente chama de antibiograma de cada bactéria, que é muito importante para direcionar nosso tratamento e saber qual é o antibiótico que essa bactéria é sensível, e aí de acordo com esse antibiótico a gente tem que ver se ele tem penetração óssea ou não, e aí junto com o infectologista a gente vai ver o melhor tratamento de antibiótico para você no seu caso. Além disso, existem métodos automatizados, né, de culturas, e essas culturas geralmente elas ficam positivas no 3º dia, tá? Mas pode demorar até 5, 7 dias e dependendo do patógeno, da bactéria, pode demorar de 10, 14 dias ou até 3 meses para crescer no meio de cultura. Importante dizer que quando a cultura vem negativa depois de 7 dias, não necessariamente significa que é negativa, então a gente tem que esperar um pouquinho. Além disso, existe uma técnica chamada de sonicação, tá? Ela não está presente em todos os serviços, onde a gente colhe o implante e usa essa técnica para ver e fazer a cultura depois da sonicação, que fica fazendo uns movimentos, a gente deixando um meio e depois usa esse meio que fez os movimentos na placa, na haste, no parafuso, e ver se cresce alguma coisa ali, tá? É o jeito que a gente tem de extrair a bactéria do implante, do biofilme, para ver se cresce também. É uma técnica que vale a pena a gente tentar mandar esse implante para sonicação. A gente coloca o implante no meio, faz micromovimentos ali, pega esse fluido e coloca numa cultura e normalmente demora 14 dias para sair esse resultado. Aí vai depender do laboratório, da técnica, enfim. Mas também uma técnica útil aí para a gente tá usando para saber qual bactéria que está crescendo aí em você. Bom, concluindo,
Para a gente colher a cultura tem que utilizar um protocolo rigoroso e claro de amostragem de tecidos, né, que a gente colhe durante a sua cirurgia, e seguido de um protocolo rigoroso de análise dessas amostras que é feito no laboratório. Isso vai ser muito importante para a gente direcionar o seu tratamento. Além da cultura, existe a biologia molecular, tá? Que é onde a gente faz uma reação de cadeia de polimerase, que a gente chama de PCR, agora muito comum na pandemia, né? E é uma técnica que usa para a gente conseguir amplificar e identificar um DNA da bactéria. Então ela é muito mais específica, muito mais rápido da gente conseguir identificar essa bactéria. Inclusive identificar bactérias resistentes, né? A gente consegue identificar as mutações que tornam essa bactéria resistente e fazer esse PCR, tá? Nem sempre a gente consegue fazer, é um exame ainda caro e nem sempre tá disponível aí em todos os serviços, é mais utilizado em hospitais universitários a nível de pesquisa, mas acredito que com o tempo, com a tecnologia, a gente já consiga utilizar em alguns casos, e é importante salientar aqui que o benefício para o diagnóstico da infecção relacionada à fratura ainda não foi estabelecido, então a gente ainda não sabe, mais a nível de pesquisa, né? E é necessário mais pesquisa e melhoria do desempenho diagnóstico para a gente estar usando o PCR de rotina. Outra técnica que a gente usa é a histopatologia, né? Onde a gente analisa ali o tecido, aquela amostra, e vê se tem polimorfonucleares, vê se a gente consegue identificar alguma bactéria, né? E as evidências sobre o exame histopatológico de amostra do tecido para infecção relacionada à fratura pode ser útil, mas ela é examinador dependente. Talvez com o uso de inteligência artificial a gente consiga otimizar esse exame, né? Então a gente consegue às vezes confirmar a presença de micro-organismos, de bactérias, tá? Mas a cultura ainda é o exame padrão ouro ali para guiar o nosso tratamento, tá bom? Então, em resumo, tem evidências científicas limitadas em relação aos critérios diagnósticos ainda para infecção relacionada à fratura. 2 amostras positivas de cultura positivas ainda é um critério confirmatório. A gente precisa estabelecer outros exames, outros critérios, mas saiba que você vai no tratamento da infecção relacionada à fratura, você provavelmente vai precisar de mais de um procedimento cirúrgico, um longo período de antibiótico. É muito importante que a gente saiba qual bactéria que cresce ali, que a gente consegue com a cultura. Além disso, é um desafio para a equipe médica, um desafio para o infectologista, para a família, para você. Então, é importante você ter um relacionamento muito bom com o seu ortopedista, para que vocês possam de fato vencer essa luta contra a infecção. Te desejo melhoras. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, ative o sino das notificações e compartilhe esse vídeo com quem você acha que possa gostar. Eu te desejo melhoras e uma ótima recuperação.